Olá, internautas, eu sou Patos, meu nome é Junice Pereira, eu sou artista plástica e nós estamos realizando uma exposição de artes de trabalhos dos alunos da Associação Vencer. E por esse motivo, a Sou Patos nos convidou para dar essa entrevista e nós vamos falar um pouco desse trabalho. Bom, eu sou natural de Patos de Minas, eu nasci em uma fazenda aqui próxima, vivi até os meus 13 anos na fazenda e desde criança eu tive muito contato com a arte. A minha mãe é bordadeira, meu pai gostava de tocar violão, a gente brincava de fazer modelagem com argila e assim, brincava de escolinha com as minhas irmãs mais velhas, sempre eu voltada para o desenho. Eu falo que eu sempre aprendi a desenhar antes de aprender a ler e escrever. Aprendi não, eu desenhava, porque depois a gente vai aprendendo técnicas novas. E eu sou casada, tenho 3 filhas, 3 netos e vivo da arte, a minha profissão, eu vivo exclusivamente da arte. A minha maior fonte de renda são os cursos que eu ofereço no meu ateliê e também as minhas produções artísticas. Eu participo da Unarte, né, há muitos anos e já fui presidente e já realizei várias exposições no Brasil e uma exposição no exterior. A arte, para mim, faz parte da minha vida desde sempre, né? E através da arte eu tenho assim, a oportunidade de levar muito conhecimento, muita esperança na vida das pessoas através do trabalho que a gente desenvolve, tanto aqui no meu ateliê com as crianças e jovens e também em algumas associações que eu já trabalhei e trabalho. Olha, como artista, eu sempre falo que eu ainda não me considero uma artista formada. A gente está sempre em evolução, a gente está sempre que aprender novas técnicas, novas teorias. Eu estou sempre buscando, sempre estudando. E quanto ao meu estilo, eu agora que eu acho que assim, a gente vai amadurecendo com o tempo, e eu acredito que agora que eu estou descobrindo o meu estilo próprio, porque a gente às vezes quer buscar tanta técnica, tanto experimentar outros estilos, às vezes até tentar imitar algum artista, né? Mas com o amadurecimento a gente vai adquirindo o estilo próprio, mas eu ainda considero assim que eu ainda não defini. Eu gosto mais da pincelada mais solta, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo impressionismo, aquelas pinceladas mais soltas, mais livres, mas eu ainda estou em evolução. Eu acredito que eu não poderia dizer assim que eu tenho um estilo próprio ainda não. Este trabalho é um trabalho que a gente desenvolve na Associação Vencer, que é uma associação que atende crianças e jovens. Lá são desenvolvidas várias expressões artísticas, né? Tem oficinas de culinária também, de dança, música e a arte visual. Foi em junho do ano passado que a gente iniciou as atividades, né, nas minhas oficinas, e eu atendo crianças de 7 a 16 anos e a gente resolveu mostrar, é a primeira vez que é realizado pela associação uma exposição nesse sentido. A gente quer mostrar com a exposição o quanto que a arte é importante na vida dessas crianças e adolescentes, que a arte ela transforma, né? E mostrar também o trabalho sério que é desenvolvido nas associações. Essa exposição, aliás, essa oficina, ela foi patrocinada, né, por uma clínica, porque a associação ela recebe verbas do FIA, mas às vezes não supera, né, toda a demanda. Então a gente tem parcerias, a Unarte também é nossa parceria, e a gente busca com a exposição realmente mostrar o trabalho que é desenvolvido e a gente vê ali o sorriso das crianças, né, quando estão vendo seus trabalhos expostos, é muito gratificante. E é isso aí, a arte, ela pode, como eu disse antes, ela pode ser transformadora. Eu acho que a arte salva, ela cura e é muito importante a gente estar trabalhando nessas associações.
a administradora da clínica, da associação, que é a Tânia, ela já me conhece há muitos anos, ela conhece o meu trabalho, né, que eu desenvolvo no meu ateliê. Eu já participei de outros projetos também, como no Amparo Maternal, já fui monitora no Projeto Cultura Patureba também. Então, como ela conhecia o meu trabalho e ela gostaria muito de inserir essas oficinas na associação, ela me fez o convite já há um tempo atrás, mas na época eu não dispunha de tempo. E aí, o ano passado deu certo. Aí a gente sentou, organizou os horários. Então, foi através da Tânia que me convidou. Como eu já disse antes, eu acho muito importante, eu sou muito assim grata por estar trabalhando nesse projeto, porque, como eu disse, é de muita importância, né? A arte é muito importante para essas crianças e adolescentes. Então, a gente trabalhar, né? Às vezes doar também o tempo da gente em prol dessas atividades é muito importante. Bom, o meu ateliê, ele existe, né? A minha escolinha de arte, eu gosto de falar assim, porque tem o ateliê, que é o meu espaço, né? Que eu faço os meus trabalhos, e a escolinha. Há 23 anos eu comecei, né? Tive essa ideia às vezes até alguns amigos mesmo me procuraram para que eu ensinasse, né, um pouco do que eu já sabia na época. E aí eu comecei a trabalhar só com adulto. Depois eu fui tendo assim muita procura para aulas de criança, mas eu senti um pouco insegura, né, para trabalhar com criança, que eu achava que era uma coisa assim mais séria, mais complexa do que trabalhar com adulto, porque você está formando pessoas também, né, de certa forma, não só levando técnicas de pintura, de desenho, mas também você está, de certa forma, contribuindo para a personalidade, para o caráter das crianças. E aí eu resolvi estudar mais, fiz psicopedagogia, eu sempre estou estudando, aí fiz pós-graduação, fiz mais cursos de arte-terapia, de artes voltada para educação infantil, e hoje eu trabalho só com crianças e adolescentes. Como que eu trabalho? Eu atendo apenas 6 alunos por horário, cada turma é uma vez por semana, aula de 1h30, e eu trabalho várias técnicas, né, das expressões de artes visuais. Focando muito no desenho e na pintura. O desenho, porque eu acho fundamental para qualquer área que você vai trabalhar, pintura, colagem, escultura, o desenho é fundamental. Mas como eu trabalho com criança, a gente trabalha com colagem, tudo é como se fosse uma introdução ou iniciação a diversas técnicas e usando os materiais próprios para a criança. Olha, a gente tem até discutido muito essa questão, porque a gente vê assim, não só em Patos, mas eu acho que o mundo atual, as pessoas estão às vezes massacrando a arte por algumas expressões artísticas, sei lá, meio, não sei como que eu poderia dizer, as pessoas estão desvalorizando a arte. E aqui em Patos não é diferente, a gente sente um pouco desvalorizado, desmotivado, porque a gente demanda, né, de verba, de dinheiro para você produzir, né, os trabalhos. E você tem aquele gasto, tem todo aquele trabalho, a sua produção, e às vezes falta um espaço para você expor, falta o apoio, às vezes até do próprio poder público, das empresas. Então, às vezes a gente fica meio desmotivado. A gente até teve uma conversa esses dias falando sobre essa questão, que a gente precisaria muito de um espaço aqui em Patos que fosse destinado não só para as artes visuais, né, em todos os setores da arte, um centro cultural maior que pudesse, né, agregar todas as artes e atender as necessidades dos artistas em Patos. Porque Patos já foi um grande celeiro de arte, já teve assim, movimentos artísticos muito importantes, e eu percebo que atualmente está um pouco morno, né? Apesar que agora, no final do ano passado, a gente teve um grande movimento do teatro, eu gostei muito, até levei meus alunos para assistir, mas nas artes plásticas a gente ainda tem muito a desejar e muito a conquistar. Eu vou falar assim mais
por mim. Duas coisas importantes que a gente aprendeu, que a gente precisa ter uma formalidade, né? Eu, graças a Deus, eu já tenho, já sou MEI, né? Pago meus impostos, precisa ter uma reserva, apesar de ser difícil para o artista, mas ter uma reserva econômica, porque quando vem uma situação dessa, a gente sabe que não foi só a classe artística que ficou prejudicada, mas a gente precisa ter um controle, uma organização para alguns eventos, né, que acontecem, que está fora do nosso controle, para a gente não passar tanto aperto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que o quanto que a arte é importante na nossa vida, quanto que a arte foi importante nesse período da pandemia, porque a dança, né, a música, o cinema, né, os filmes, o que as pessoas procuraram fazer na época que a gente estava isolado, né? Então, as pessoas procuraram a arte, né? Quem estava em casa estava procurando assistir um filme, ouvir uma música, enfim, pintar. Para mim, foi a época assim que eu mais tive procura para as pessoas fazerem aula de arte, tanto adulto para criança. Só que teve uma época que estava, né, todo mundo, eu não trabalhei naquela época do auge da pandemia. Então a gente percebe, a pandemia me deu essas duas lições, que essa questão de organização, de questão de uma segurança econômica, e o outro lado que é a questão mesmo que acho que me fez enxergar o quanto que a arte é importante e fazer eu ter mais firmeza de seguir nesse caminho mesmo da arte. Essa experiência foi uma coisa assim que veio inusitada, eu não esperava no momento, foi em 2019. Uma pessoa que desculpa, ela é assessora artística, ela trabalha no Rio de Janeiro, ela mora no Rio, e ela viu meus trabalhos pelas redes sociais. Então ela me ligou, me falou que gostou do meu trabalho e me fez o convite para participar. O trabalho, ela até organizou esse trabalho fora do Brasil e também no Rio de Janeiro. Então eu participei na Livraria Cultura, no Rio de Janeiro, e foi no exterior, foi na França, que foi na Galeria do Carrossel do Louvre, em Paris. Eu participei com um trabalho só. Eu não tive a oportunidade de ir, né, para estar presente lá no dia da exposição, mas o trabalho foi registrado, a minha sobrinha estava lá e foi. Eu estava no momento com a minha filha fazendo tratamento de saúde, então eu não quis deixá-la ir para participar da exposição, mas eu acredito que foi um momento assim muito, né, um up, né, que teve na minha vida. Inclusive esse ano essa mesma pessoa já me convidou novamente para participar esse ano em Lisboa, na Bélgica, e aí eu estou pretendendo participar, fazer, né, em outros lugares também. Olha, eu acredito muito na questão assim, é claro que tem um pouquinho de dom também, mas eu acredito mais na força de vontade, no amor, em saber o que você quer. Como a gente sempre fala, viver de arte hoje é muito difícil, mas quando você sabe o que você quer e tem amor, tudo tem para dar certo. No início da minha carreira, eu até tinha pretensão de fazer odonto, né? Eu não imaginava que eu poderia viver só da arte, mas as coisas foi fluindo e foi acontecendo, foi dando certo, e eu fui aprofundando, né, na questão, fui estudando mais. Então eu acredito muito assim, a pessoa que quer iniciar nessa vida artística, aprende técnicas, né, estuda bastante, acredite no que você quer e colocar em prática, né? Procurar conviver com pessoas que já têm experiências, né? Grupos, igual nós temos o NAST. Quem quiser participar do nosso grupo, participar da nossa reunião, conhecer mais sobre o nosso trabalho também, eu acho assim de suma importância você estar no meio também para você evoluir. E é isso aí, é você acreditar no que você quer, mas também procurar estudar e evoluir.